Olá, no estudo de hoje nós vamos falar sobre um membro do corpo humano que tem um poder tremendo, a língua. O tema de hoje é A Língua é Fogo. Fique com a gente. Eu quero compartilhar com você, no tema de hoje, está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, ou seja, é algo para chamar-nos a atenção, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, sobre isso, eu quero estar compartilhando com vocês um princípio da palavra de Deus. Quando estamos em um determinado assunto, alguma determinada discussão ou defendendo alguns interesses, o fato é que a ira é algo que se manifesta, é algo que é uma forma do homem resistir, principalmente quando ele precisa ser contraditado ou quando alguém pensa ao contrário dele. Uma resistência natural é a ira. E a Bíblia diz o seguinte, que quando nós estamos sobre o efeito da ira, ou quando nós estamos na pressão da ira, dificilmente, ou diz assim, não é nem dificilmente, diz assim que com este sentimento nós nunca vamos produzir a justiça de Deus. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido quando estamos em reuniões, quando estamos defendendo alguns interesses, quando a gente percebe que o calor da situação vem a florescer, a melhor coisa que tem a fazer é parar, esfriar, esperar, até que você possa se restabelecer. Por isso que a Bíblia diz assim: seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio em irar-se. Dos ensinamentos que nós temos é que todas as vezes que permitirmos que sentimentos ou algum tipo de emoção do homem venha dominar a sua mente, as suas atitudes, o seu coração, muito provavelmente você acaba se desviando dos princípios e da vontade de Deus para a sua vida. E você acaba semeando coisas que não vai ser legal colher. Quem semeia ira, quem semeia em ira, vai colher o quê? É o mesmo princípio que eu sempre falo. Se eu tenho uma semente de laranja e planto laranja, eu vou colher laranja. Se eu semear em ira, eu vou colher em ira. Então preste atenção. Meus amados, tenham isto em mente. Isso é uma advertência que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Sejam prontos para ouvir, tardios no falar e tardio em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, diz a Bíblia, livrem-se de toda impureza moral. Ou seja, quando a gente acaba se irando, é natural que você venha a ser contaminado por algo impuro, ou seja, os sentimentos, os valores, as justiças passam a predominar sempre a sua, e não a da palavra de Deus, ou você simplesmente ignora o outro lado, a outra parte. Agora, é lógico que isso é difícil, a gente não pode ser imaturo, a gente não deve ser infantil. É lógico que isso é uma ação difícil, mas aqui é uma advertência na palavra de Deus que vai fazer com que você evite muitos problemas na sua vida. Portanto, livrem-se da impureza moral e da maldade que prevalece, ou seja, quando eu estou sob o efeito da ira, eu sempre vou pensar coisas distorcidas e também vou sempre despertar dentro de mim maldade, e isso não vai produzir a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos aceitar
humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Para o que, pastor? Para salvá-lo. Ou seja, para que ficar entrando em briga desnecessária? Para que você ficar em situações extremamente desgastantes, simplesmente porque talvez no momento de ira você falou ou se posicionou de forma inadequada e agora não consegue recuar, e agora não consegue pedir perdão, e agora não consegue se humilhar? Então, para isso, se você quer ser salvo, ou seja, se você quer ser ajudado por Deus, é importante se humilhar diante da palavra de Deus. Aqueles que se humilham, não esqueça disso, Deus exalta. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, todas as vezes que eu ouço a palavra e não a pratico, diz a Bíblia que você acaba enganando a você mesmo, que é o que está mostrando aí no seu vídeo. Engana-se a si mesmo. Então veja bem, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, vamos ver o que a Bíblia diz que esse homem é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Vou repetir, diz a Bíblia, será feliz naquilo que fizer. Você não quer essa bênção na tua vida? Eu não estou dizendo de que você é feliz porque deu tudo certo na tua vida. Você é feliz porque você massacrou o seu inimigo. Você é feliz porque você acabou com uma pessoa. Não, isso não produz a justiça de Deus. Então, naquilo que você fizer, ainda que tenha tido dificuldades, ainda que às vezes os resultados não chegaram ao ponto que você gostaria que chegasse, mas você sempre vai estar feliz. Você, independente da adversidade, da situação, se você está no aperto, você está feliz. Se você está na fartura, você também está feliz. Se você está enfermo, você está feliz. Mas se você também estiver na saúde, você também está feliz. Se você estiver bem no seu lar, você está feliz. Mas se você estiver passando por adversidade no seu lar, você também estará feliz. Mas para isso, eu preciso ouvir a palavra, praticar a palavra. Para isso eu preciso ser pronto para ouvir, tardio no falar. Sabe por quê? Porque a palavra, quando nós a transmitimos com sentimentos baseados em ira, diz a Bíblia que eu sempre vou ter alguma coisa de mal e alguma coisa de impura. Então eu não posso aceitar isso na minha vida. Se alguém, olha, é tão sério isso, é tão sério. Reflete comigo aqui, ó. Verso 26, e leia na tua Bíblia também, para você acompanhar. Independente da tua denominação, independente da igreja que você frequente, a Bíblia é a mesma. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreie, ou não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Sua religião, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Preste atenção. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha só, por isso que muitas igrejas fazem isso, nós também fazemos. Todos os meses ações sociais, todos os meses recolhemos cestas básicas, alimentos não perecíveis, organizamos festas, bazar, enfim, uma série de atividades para que possamos dar assistência aos órfãos, dar assistência às viúvas, ou seja, sempre, isso simboliza sempre estar recorrendo, ajudando, apoiando aqueles que mais necessitam de apoio. Agora veja bem, se você não refreia a sua língua, o que eu quero falar que é sério, a sua religião é furada, a sua religião não vale para coisa nenhuma, a sua religião é vã. Opa, mas como que o senhor fala isso? Baseado em Tiago 1, versículo 26. Engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Então, o ato de falar, de expressar, eu quero que você reflita comigo na palavra de Deus.
É importante ou não é? É importante eu refletir, é importante em momentos que talvez você tenha todo o motivo do mundo para falar, mas baseado na palavra de Deus, você não vai produzir a justiça de Deus. Não é importante nesse momento se aquietar? Não é importante nesse momento ficar quieto? Porque o sistema hoje, instituído, principalmente o sistema político-democrático, nós assistimos isso todos os dias, nos poderes, no legislativo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Nós sabemos o seguinte, que ali é um lugar onde você está, são pessoas que foram escolhidas para a população para defender interesses muitas vezes opostos, muitas vezes polêmicos. E daí o porquê é muito fácil de pessoas saírem do seu controle emocional e ali começam a produzir muitas coisas que nada tem a ver, principalmente com a justiça de Deus. Usam o seu poder, usam a sua força, que Deus confiou a eles, mas muitas vezes para produzir sobre efeito de ira, sobre sentimentos de orgulho, de soberba, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Não adianta pré-julgar, nós temos que aprender a termos este controle, e esse controle só é possível através da palavra de Deus, através de um Deus que não falha. E baseado nesse estudo, baseado nessa palavra, nós vamos continuar sobre esse tema, que é sobre a língua. Nós vamos ver o poder que um membro tão pequeno como a língua tem, que vai estar em Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Fique comigo, no próximo bloco eu vou orar neste dia, para que a bênção de Deus venha sobre você, para que você tenha mais controle naquilo que você fale, naquilo que você venha falar, para que você possa aprender a confiar, ouvindo a palavra e praticando a palavra de Deus. Fique com a gente. Retornando ao nosso estudo da língua é fogo, agora eu quero continuar no capítulo 3 de Tiago, verso 2, que diz assim, olha: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas, olhando aqui na palavra de Deus, diz assim: se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então, chama-nos a atenção de que a importância do falar. Quando falamos, as palavras têm poder. E quando falamos sobre ira, pior, porque ela vem com maldades e com intenções ruins, que é o que nós refletimos no primeiro bloco. Então, veja bem, quando colocamos freios, aqui começa a fazer uma analogia, na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha a comparação. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É aí que eu quero que você compreenda. Assim também a língua é um fogo. Um pequeno membro, continuando, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha, será que você prestou atenção? Será que a partir de hoje você vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para você começar a estar mais atento nas palavras que saem da sua boca? Será que você vai começar a entender que tem um provérbio que diz assim, olha, quem vive falando o que pensa, arruína a sua própria vida.
E quanto mais Deus confia você, quanto mais Deus dá poderes a você, mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio na palavra você precisa ter. Agora você vai falar assim, mas pastor, isso é fácil falar, mas na hora que ferve o caldeirão, não é assim? Na hora que ferve a emoção, na hora que o coração bate, é exatamente aí que você precisa, é a diferença da palavra de Deus. Ou você é o sal da terra e a luz do mundo, ou você não é o sal da terra e a luz do mundo. Então, você precisa aprender. Então, um grande ganho você vai ter na tua vida é você começar a refletir as ações, as atitudes que você tem, muitas vezes ou perseguindo pessoas, ou executando aqueles poderes, ou seja, aquilo que Deus confiou a você, se você está sobre o efeito da ira ou não. Porque se você estiver sobre o efeito da ira, é certo que você não vai produzir a justiça de Deus, você vai produzir a sua justiça. E Deus não tem compromisso com a sua justiça. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus nunca vai se mover, nunca. Deus vai se mover pela sua necessidade. Deus vai se mover sempre pela sua palavra. Então preste atenção para que quando você for falar, reflita. Há pessoas que vivem tão iradas, vivem tanto na pressão, no trânsito isso reflete muito, que já saem atirando, já saem fazendo gestos estranhos, já partem para cima das pessoas sem ao menos saber quem é que está do outro lado. Isso é o que a ira produz. Por isso que nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Não é só negócio, não é só dinheiro, não é só o dia a dia da vida secular. Nós precisamos separar um tempo, nós precisamos frequentar uma igreja. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo estabelecido aqui na terra. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos dedicar o tempo, e não é só de domingo à noite, não. Nós precisamos separar mais tempo à palavra de Deus. Nós precisamos separar mais tempo para dedicarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Por quê? Para que possamos ter controle. Porque é o que diz aqui, olha. A língua é o pequeno órgão do corpo. Se vangloria de grandes coisas. Vejam, um bosque pega fogo por causa de uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, ou seja, vigie, pare, pense para falar, reflita. Se está o tempo todo irado, vai tratar a tua ira, vai entregar o teu caminho ao Senhor, mas não fique falando bobagem, não fique falando besteira, não fique produzindo a ira. Sabe por quê? Porque inflama, porque machuca, porque estraga. Pode ver. A imprensa do dia de hoje, as imprensas hoje, o que eles falam? 90% das informações só sobre violência, só sobre acidentes, só sobre desastres, e isso, de uma certa forma, contamina a alma do homem. Contamina. Tem pessoas que não conseguem falar não conseguem falar nada positivo, não conseguem ver nada, porque está inflamado por tais informações o dia inteiro, só falando desgraça, só falando coisa ruim. Então nós precisamos vigiar, para que nós possamos compreender que Deus, o Espírito de Deus está conosco, o Espírito de Deus faz parte da vida do homem, e Deus tem o melhor para a tua vida, Deus quer fazer o melhor na tua vida, mas para isso, eu preciso dar lugar a Ele. Preste atenção em algo importante que eu estou falando assim, ó. A língua, colocada entre os membros do corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Então, cuidado quando você vai falar. Ela consegue incendiar todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Que coisa terrível. Que coisa que faz com que a gente pense e reflita mais na nossa dependência de Deus. Depois o homem quer se achar, quer ser muito, não consegue controlar a sua língua, se não for a graça de Deus, se não for a bênção de Deus, se não for os valores de Deus. Isso não quer dizer se você é pastor, se você é padre, se você é um ser humano comum como os outros, não interessa, sabe? Todos nós temos que estar vigilantes em relação a isso.
porque diz a Bíblia que é um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Diz a Bíblia: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É fato que não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? É fato que não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, eu quero que você compreenda que tipo de sabedoria você quer. Você quer a sabedoria do alto ou você quer a sabedoria humana? Quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amargurada e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas escute aqui que eu estou lendo aqui, é demoníaca. Ela não produz a justiça de Deus. Se está baseado em inveja amargurada, em ambição egoísta, ou seja, ambiciona só para si mesmo, não está nem aí com os outros, só para si, só a sua verdade, só o seu ponto de vista, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem dos céus, ela é terrena, ela não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Será que, como pessoas sábias, nós vamos começar a entender e compreender que tipo de sabedoria nós devemos querer ter? Seja lá onde Deus tem te colocado, que esta palavra possa te ajudar a refletir na sabedoria do falar. Acredite, eu sempre falo para as pessoas que estão comigo, as pessoas que trabalham juntamente comigo, em muitas reuniões, em muitos assuntos que temos que tomar decisões, acredite, cada pessoa é um ser que você precisa respeitar no sentido de dirigir a palavra. Uma palavra pode incendiar e estragar tudo. Uma palavra mal colocada, às vezes não só a palavra, mas você diz pela expressão, pelo olhar, às vezes um olhar de deboche, um olhar altivo, pode colocar tudo a perder. E o que acontece nesses ambientes? Confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica. Então você tem que ser puro, pacífico, amável, compreensivo, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando por você e eu quero convidar você a estar conosco no Ministério Renovação em Cristo. Assista aos nossos cultos. Você pode assistir via o nosso site. Muitas pessoas assistem os nossos programas ao vivo, online, via o site nosso, que é renovaçãoemcristo.com.br, ou possa assistir os nossos cultos às 19 horas, aos domingos, e também toda quarta-feira estamos ali reunidos numa campanha maravilhosa que vai trazer entendimento da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero estar nesse momento orando por você. Tu sabes, Senhor, ó Deus, o quanto dependemos de Ti. Nós, como homens, é que não temos ideia, Senhor, do quanto precisamos do Senhor na nossa vida. Mas nesta hora, bendito Espírito Santo, que nós possamos, através desta palavra, compreender e entender a importância de vigiar no falar.
como é importante as palavras que saem dos nossos lábios. E que possamos, ó Deus, em sabedoria, buscar a sabedoria do alto e não a sabedoria terrena. E compreender que a língua é fogo, ou seja, a língua tem o poder, a palavra tem o poder de incendiar todo e qualquer lugar se for mal utilizada. Portanto, bendito Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo clareza aos corações dos seus filhos e filhas, para que todos possamos produzir a justiça de Deus, que é pacífica, e é no nome de Jesus Cristo que eu declaro a bênção do Senhor, a graça do Senhor e a sabedoria do Senhor sobre ti e sobre a sua família, em Cristo Jesus. Amém e amém.